Eu sei falar com o Santiago, mas ele teima em falar comigo em português. Eu falo crioulo de São Vicente e ele fala crioulo de São Ele é de São Vicente, eu sou da praia. E então, e preferem falar em português? Não, é hábito. Ele criou este hábito e agora a gente fala. Em francês não. E vamos praticando. Ele até podia ser em alemão, que ele sabe alemão, mas ele cria português. Sim. O prêmio Camões não é crioulo. Cabo Verde é um país racista. Epidermicamente é. Epidermico quer dizer que nunca gera violência, que é uma coisa... Ninguém toma isso muito a sério. O indivíduo que é preto chama outro preto. E dá para rir, não é? É meio ingênuo. É, sim, não é sério. Essa é maldade, sim, sim. Que tinha mapa de África numa livraria que vender ali na Cabo Verde, diocesano, maior livraria ali que não tem, de Igreja Católica, em chegam falando, criou um mapa de África. Que tem. Mas que é possível, num país daquele que é pior de boa governação, de que é exemplo, modelo de democracia, Estado democrático de direito, nunca tem mapa de África. Não criou um mapa só de África. Você fala, não, tem de mundo, não criou um mapa só de África. Não tem. Não, botei de Europa lá, só de Europa, quem criou um só de África. Teve que luta para que ele aconteça. 3 meses depois, hoje eu tenho mapas de África na diocesana. Talvez para uma menina estuda nos Estados Unidos, onde que a raça é uma questão prevalente, é constante, é desperta na nós aquela questão de identidade. E cabo-verdiano é alienado. Tenho certeza que de que as pessoas que foi entrevistado ali, você fala, somos africanos, obviamente. E na prática, qual é a política que foi aplicada desde 1975 em prol em defesa de interesses africanos? Inexistente quase. Nenhum. Não está a fazer encontros, não está a fazer palestras, não está a fazer intervenções na comunidade, não está a ser sempre ativo naquelas questões ali. Sajora, tudo creio. Nossa metodologia é aquele espírito africano. Chega em lugares onde que é necessário, e o povo que te chama, o povo te fala, ok, e Jorge, bem fala com nós jovens, para não ter um problema de... Qualquer problema que se destrua a juventude de hoje, para não ter flama resolução de questões de africanos, percebe o que é afrocentricidade. Aquele que eu vou falar? E também logo Sajora. No textura com textos de Portugal, com histórias de Portugal e realidades de Portugal, coisas que têm nada a ver com ali. Que tanto que não tem bons autores também, não tem bons livros, não tem muito bons textos que não podia misturar com ele, falando de nossa história, de nossa realidade, de nossa gente, que nós, né, tudo alguém que tem, como ensinamento, método de ensino mesmo, e matéria, tudo é português. E antes não abrir, se não está falando. A maioria de cabo-verdiano pensa e acredita que a história de Cabo Verde inicia a partir de chegada de colonos. É que nada ótimo para mim, é que nada bom para o meu povo, se pensa a partir daquela perspectiva ali, como uma perspectiva de derrota logo. Nunca tem história para contar os filhos, nunca tem nada de ensinar na escola. É por isso que nós líderes assumem a posição que esta assume. Isso eu digo aos meus alunos de vez em quando, vocês têm mania que não são africanos, mas cheguem ao aeroporto de Lisboa e vão ver se são ou não. A realidade é essa. Tu chegas a Lisboa, tu estás no mesmo grau do que um guineense ou do que um angolano, quer dizer, isso não há nenhuma diferença, ninguém te diferencia. Agora, se tu perguntares se há racismo em Cabo Verde, as pessoas dizem que não, mas depois nós paramos e pensamos, mas a nossa relação com aqueles que nós chamamos de manjá, os nossos irmãos da costa ocidental africana, eles se perguntarem, a gente, não há racismo em Cabo Verde. Ainda que a raça ela se tenha tipo que dissolvido, né, ao longo dos anos,
hoje a presença dos imigrantes, ela acaba por escancarar, né? Que a raça talvez ela tenha, como diz um teórico que eu tenho seguido, ela tenha mais sido enterrada viva. Quando, por exemplo, eu comecei a fazer trabalho de campo e eu sempre, quando chegava a casa, os meus pais, a minha família, sempre se interessava por saber, então, o que é que observaste hoje, o que é que conversaste hoje, o que é que desvendaste hoje, qual é que é a novidade. E então, quando eu disse que estava a ser conquistada por um deles, alguém disse-me, manjaco go não, ou seja, uma relação afetiva amorosa com um manjaco não seria bem recebida no seio da minha família, porque são os porcos, são os desordeiros, são os indisciplinados, os criminosos. Nos contextos que os imigrantes queixam-se, porque há lutas intensas, tensões simbólicas cotidianas, nos táxis, por exemplo, o facto do taxista, por exemplo, ele apanhar o taxista anda uns metros, para atender mais uma pessoa, e ele a dizer, não, mas eu neste momento, eu é que sou o cliente. Tu apanhaste-me ali, tens de me levar até onde eu disse. E eu, não, tipo que o cliente tem que aceitar essa outra pessoa. E quando ele não aceita, tem que sair. Então sai ao manjaco preto e não sei o quê. Tem que sair para dar lugar, né, ao cabo-verdiano. Porque o cabo-verdiano supostamente é um cliente melhor. Né? Não em termos monetários ou financeiros, porque o imigrante dizia, mas eu também tenho dinheiro, posso pagar. Né? Mas a questão não era essa. No dia a dia isto está presente, mas as pessoas não têm consciência disso, porque está naturalizado por causa da tal ideia do preto especial. Agora, tu quando falas das pessoas, mas o que é que achas ali dos nossos irmãos africanos? São bárbaros, e eles não têm... Ou seja, todo o discurso que eu ouvi em Portugal em relação aos negros. Tu ouves que é em relação à costa, é uma reprodução. Houve um geógrafo muito irónico que fez um estudo e viu que, ao longo do tempo, a representação de Cabo Verde nos mapas foi mudando. Em 75, dentro da Revolução, da Unidade Africana, representava-se Cabo Verde junto à Guiné-Bissau e punha-se uma bola com o slogan Guiné-Cabo Verde, doce corpo com coração. Né? Mas depois houve o golpe de Estado de 1980, dirigido por Nino Vieira, que pôs fim ao projeto da unidade e representou-se Cabo Verde mais a norte à frente do Senhor. De facto, Cabo Verde nunca podia estar à frente da Guiné-Bissau, um erro de representação. Mas nos anos 90, o VD, de abertura ao mundo, etc., e os mapas puseram Cabo Verde mais no Atlântico e mais a norte. E esse homem é muito irónico, mostra que a identidade cabo-verdiana é assim uma espécie de jangada de pedra na expressão de Saramago, né? Porque a questão da raça é um tabu em Cabo Verde. É um tabu. Porque aqui é o exemplo, é o síntese perfeito. É o exemplo. Nós somos especiais. Somos especiais porque somos mestiços. Mas a questão da mestiçagem é interessante, porque a identidade mestiça é uma identidade oportunista. Nós, quando queremos ser brancos, somos brancos. Quando queremos ser negros, somos negros. É conforme a conjuntura.